Você sabia que essa mudança na rotina pode causar depressão em animais? Quem vai explicar pra gente melhor é a veterinária Joelene Rosa. Joelene, bom dia, venha pra cá. Bom Como é que dia, você está? Patrícia. Tudo bem? Tudo certo, fique à vontade. E aí, me conte, depressão canina, é assim que fala? Depressão canina, o primeiro diagnóstico que a gente dá é síndrome de ansiedade de separação. Mas é basicamente assim, é uma depressão, é uma forma de depressão nos cães. Então muita gente fica em dúvida, acha que, mas será? Porque eu tô ali com ele todo dia, toda noite tô vendo, tô brincando. Será que existe mesmo depressão em cachorro? Existe sim, e existe em cachorro e em gato também. E é te perguntar. É bem comum, é bem mais comum do que a gente imagina, inclusive. Principalmente depois da pandemia. Começaram a acontecer muitos casos, mas aumentou bastante a casuística de depressão em animais. Como é que eles percebem, os tutores? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um diferencial entre uma situação fisiológica, se o animal está doente, tem alguma patologia, ou se é uma depressão. Isso acontece porque os primeiros sinais, como eles não vão falar, né? Então, é muito difícil esse diagnóstico. Então, os primeiros sinais deles são apatia, o animal fica apático, deitadinho, amuado. E isso acontece com qualquer tipo de doença que o animal vai apresentar. Então, se o animal tiver com uma dorzinha de barriga, se tiver com verminose, tudo, parasita, problema hepático, renal, tudo ele vai ficar apático, vai ficar amuadinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são os exames, né? Pra gente ver se tá tudo bem, se não tem nenhuma alteração em exame. Mas assim, é muito comum o animal começar, além de ficar apático, parar de se alimentar, querer ficar perto do dono, mas fica deitadinho, não fica brincando o tempo todo. Então, ele fica apegado, mas fica mais tristonho. Então, a primeira coisa é levar no veterinário para fazer os exames e ter um diagnóstico diferencial de que aquilo ali não é nenhuma doença. Mas depressão é uma doença? É uma doença, mas é uma doença fisiológica, né? Digamos assim, que não vai ter alteração em exame, mas é uma doença psicológica. Certo. Tanto é uma doença que existem diversos tipos de tratamento, né? Tanto o homeopático quanto o alopático, que é a medicação, né, por si. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. O tutor vai começar a perceber que o animal parou de comer. Muitas vezes acontece até da depressão, né? Como você falou, é uma doença. Então, ela pode passar de uma doença psicológica para uma doença fisiológica orgânica mesmo. Porque o animal vai parar de se alimentar. Consequentemente, ele vai começar a ter gastrite, ter outros problemas. Muitas vezes o animal começa até a fazer retenção de fezes, de urina. Ele não quer fazer xixi e cocô porque ele não quer levantar daquele lugar. Nossa. Então, aí, com isso, começa a ter... Grave isso, É né, gravíssimo. Joelene? Com isso, ele começa a ter problema cistite, problema renal. Então, mesmo uma doença psicológica pode levar a uma doença fisiológica depois. Você falou da questão da pandemia, né? Qual que é a relação da pandemia com as depressões, assim, nos animaizinhos? Os animais, eles não conseguem entender por que a gente tá ali. Pra gente é muito fácil, que é racional, né? A gente tem eles ali em casa, sai pra trabalhar, volta, eles estão ali. Eles não entendem por que a gente tem essa separação deles. Por isso que a gente chama síndrome de ansiedade de separação. Na pandemia, todo mundo ficou em casa o tempo todo com o bichinho, né? 99% do tempo com os bichinhos. Principalmente, tem uns cachorrinhos que a gente fala em consultório, é o filho da pandemia, que eles nasceram na pandemia. Então, para esses animais é mais difícil ainda, porque ele foi pego ali filhotinho, tava ali com a mãe dele, né, com a cadela ou com a gata mãe. Foi pra pessoa, ficou ali o dia inteirinho junto. Muita gente tava em home office, então ficava com o animal no colo, junto, o dia todo. Saía ali poucas horas no dia. Aí depois de 2 anos, 1 ano, 3 anos, que seja, as pessoas saíram do home office e voltaram pro trabalho. E aquele animal começou a ficar sozinho 8 horas, no mínimo 8 horas no dia, né? Então, o animal que era acostumado a ficar com o tutor o dia todo, começou a ficar esse tempo todo sozinho. Primeira coisa que eles começaram a apresentar foi isso, apatia. Então, apareceu logo que voltaram às atividades normais, assim, após pandemia, aparecia muita gente em consultório para fazer exame, porque tá doente, tá com diarreia, tá com dor de barriga, tá vomitando e tudo por conta de nervoso, assim, que o animal tava ansioso. Tudo depressão. Eu, quando saio de casa, eu deixo a TV ligada pra Cacauzinha. Eu faço isso, viu? Isso ajuda ou não? Ajuda sim. Uma coisa que ajuda bastante, que o animal sente bastante, é o cheiro, né, do tutor. Então, uma coisa que ajuda muito é deixar uma peça de roupa, principalmente uma peça de roupa usada. Quando o animal tem acesso à cama do tutor, que dorme na cama e tudo, é mais fácil, porque daí pode até ver que não sei se a Cacauzinha dorme na cama. Ela tá na mas minha quando
quando é o animal que dorme na cama, a gente chega, eles estão na cama da gente. Isso daí é quase 100% dos animais. Porque ali vai ter nosso cheiro, então eles ficam mais confortáveis com isso. Quando o tutor não permite que o animal durma na cama, que também é bem comum, não tem problema algum dormir ou não dormir. Tanto dormir quanto não dormir não tem problema. Então é legal deixar... Não vamos fazer DR por conta disso. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então é legal deixar uma peça de roupa, uma camiseta usada, assim, com o cheiro. Às vezes a roupa que usou no dia anterior mesmo, deixar ali junto com ele, na caminha dele, no sofá, em algum lugar que ele tenha acesso, porque eles são bem apegados ao cheiro. Mas o barulho da TV, barulho de rádio, claro que numa frequência sonora média, assim, mais baixinha, ajuda bastante também, porque eles sentem que tem companhia ali, que eles não entendem que é uma televisão, né? Apesar de muito animal assistir televisão, eles não entendem que é uma TV, que tá do outro lado, eles estão ouvindo barulho, a impressão que eles têm é que tem companhia ali. Mas tem casos que tem que entrar com algum tipo de medicação? Isso, existem diversos casos, isso depende muito da conduta do veterinário. Então, assim, o animal levou a fazer os exames. Às vezes o animal vai ter já alguma alteração por conta da depressão, mas que aí vai investigando e vai vendo que não é uma doença, que pode ser, por exemplo, uma gastrite, uma colite, um problema intestinal, que o estômago e o intestino são os mais sensíveis, assim, em relação a emocional, né? São os primeiros que sentem. Então, às vezes, o animal já tá com essa alteração fisiológica ali. Então, vai fazer um tratamento alopático, medicamentoso para isso. E a parte da depressão pode ser tratada com homeopatia, com floral. Pode ser tratada também com alopatia, com antidepressivo, que muitas vezes são os mesmos utilizados para o ser humano. Só que, falando isso, também vale a pena ressaltar para a pessoa não usar de forma alguma a medicação que ela usa para ela, para o animal. Porque alguns são utilizados, mas muitas substâncias são extremamente tóxicas para os animais. Então, não são todas as medicações humanas, né? As medicações que são usadas para depressão humana, que são usadas para os animais. Mesmo os florais não dá para usar sem a prescrição, Mesmo floral não dá para usar sem prescrição. Muitas vezes a gente vê em pet shop aqueles floralzinhos que já vem pronto. Aquilo é bem, assim... Fraquinho. Porque o floral, ele tem diversas formas. Tem que ser guardado com protegido da luz, protegido de radiação. Ele tem uma validade muito curta. Então, aqueles florais que ficam ali expostos, muitas vezes não funciona. Legal é fazer uma prescrição de um floral, que daí vai ser individualizada a prescrição, né, para os sintomas que aquele animal tem. Porque a depressão do animal é igual à da pessoa. Muitas vezes pode ser por separação, pode ser só porque morreu só não, né? Mas pode ser porque morreu uma pessoa da família, pode ser porque morreu outro animal da família, pode ser por falta de passeio. Então, diversas causas podem levar e com isso tem diagnósticos e tratamentos diferentes. Não é um tipo só de depressão. O animal pode ficar bem agitado, ele pode ficar mais apático, pode ficar agressivo e cada um vai ter um tipo de tratamento. Por isso que tem que levar no veterinário, porque cada caso é um caso. É o famoso cada caso é um caso. É igual o ser humano, se um tá depressivo, o outro também vai tomar a mesma medicação. Não vai funcionar muito provavelmente. Para o animal é a mesma coisa, não é só um tipo de doença psiquiátrica, digamos assim. E em quanto tempo que ele já tá alegre de novo, se livrou da doença? Olha, isso é muito relativo também, assim como o ser humano. Mas normalmente, se o tutor foi atencioso a ponto de perceber que o animal tá ali com uma depressão, com uma ansiedade de separação e tomar as providências, isso que a gente falou, de deixar uma roupa junto. Existem hoje em dia as opções de hotelzinho, que é bem válido também, que a gente deixa o animal, tipo uma creche, né? Deixa o animal passar o dia. Então, ele tem companhia de outros animais, de outro ser humano. Isso ajuda bastante. Enriquecimento ambiental também. Tem o pessoal... Enriquecimento ambiental, a gente pode fazer em forma de brinquedinho. Não sei se você já viu aqueles brinquedinhos que esconde petisco, ração dentro, eles ficam correndo atrás. Tipo bolinha, que assim. Legal. Então, alguma coisa pra ativar ali, como se fosse uma atividade física mesmo. Que, da mesma forma que pro ser humano, pra eles vai fazer uma liberação de serotonina no cérebro e vai causar uma sensação de prazer. Então, passeio, atividade física, o animal correr, aqueles bichinhos elétricos que eles correm atrás. Qualquer tipo de atividade já vai ajudar bastante. Tem o pessoal dog walker, né, que passeia com os cachorros com horário marcado, isso ajuda bastante também. Então, existem diversas formas. Entrando com isso e com uma medicação, seja alopática, homeopática, independente, né, da conduta do veterinário, normalmente em torno de 1, 2 meses o animal já tem uma melhora
significativa. Ótima, significativa. Porque a vantagem deles quanto a gente é que eles não têm tanto essa questão não tem o raciocínio, né? Então eles não vão ficar pensando nos problemas. Resolveu ali o diagnóstico, ele deu o diagnóstico e resolveu, eles vão ficar mais tranquilos. Joelene, obrigada mais uma vez. Você fala Patrícia. super bem, super Obrigada. esclarecedora a sua entrevista, viu? Obrigada Muito obrigada. a você. Bem-vinda sempre.